Quando discute as pautas de transformação do Brasil, a gente discutiu, né, nos últimos anos e acompanhou aqui, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária, e outras pautas, né? Lei de responsabilidade fiscal no passado, lei de responsabilidade das estatais. Não é porque o objetivo é ter uma nova lei para tratar de um mesmo assunto, só que mais moderna, com o objetivo de ter uma lei mais moderna, como se a gente estivesse trocando de modelo de carro ou ajustando as roupas aos novos tempos. Não é nada disso. É porque a gente quer, e a gente, como Brasil, né, você quer, eu quero, todos nós queremos, que o país consiga ter uma estrutura tal que lastreie o crescimento. É isso. Linha final é, nós precisamos crescer. Por que a gente precisa crescer? Não é por um desejo também muito íntimo, eu quero crescer porque isso me faz bem, é bom para minha alma. Não, porque se a gente não crescer, a sociedade empobrece. Nos últimos 40 anos, em 14, a renda per capita do Brasil diminuiu. Então, se você diminui a renda per capita, você está empobrecendo a sociedade. Isso é inaceitável. Então, a gente precisa crescer. Para crescer, a gente tem que investir, não tem alternativa. Só investindo você cresce. Só que, quando a gente pega uma lista de 170 países, não é de 70, 170 países, tem 139 que investem mais do que o Brasil na proporção com o PIB. Bom, se para crescer é preciso investir, se tem 140 quase países investindo mais do que a gente, como é que a gente vai fazer? O Brasil investe, em proporção do PIB, pouco mais da metade do que investe o Chile. O Brasil investe, em proporção do PIB, menos do que investe o Peru. O Brasil investe 1/3 do que investe a China, em proporção do PIB. Isso a gente está falando de investimento total, investimento privado, investimento público. Quando a gente pega investimento público, hoje, é 1/3 do que já foi. É uma loucura. A gente investia nos anos 80 5,5% do PIB em investimentos de infraestrutura especificamente. Hoje a gente investe 1,5% do PIB. E por que a gente chegou nesse nó e como é que a gente sai dele? Porque se continuar assim, nós estamos fritos. Porque se o Brasil não conseguir investir, ele não vai crescer. Se ele não crescer, a sociedade não enriquece. Se a sociedade não enriquece, nós estamos fritos, porque o propósito de existência de um país é dar bem-estar para a sociedade. O Estado não serve para outra coisa a não ser proporcionar o bem-estar para a sociedade. Todas essas reformas que a gente falou, tributária, trabalhista, só se prestam a melhorar a vida da sociedade. Por que a gente quer uma reforma trabalhista? Para que o trabalhador tenha mais direito, menos direito? Não é isso, não é essa a conta, mais direito, menos direito. É porque a gente tem uma sociedade mais justa, mais correta, né? A realidade tributária também do Brasil, pior sistema tributário do mundo. Então a gente não quer ter mais o pior sistema tributário do mundo, a gente quer fazer um ajuste. Mas para onde a gente olha, a gente vê problemas para sair dessa cilada. E a gente tem que sair dessa cilada. Quer ver uma coisa maluca? Em qualquer país do mundo, média mundial, o gasto tem um pedaço do orçamento que é o gasto chamado discricionário, que o governo pode decidir onde é que ele vai botar. 30%, Fábio, do gasto discricionário do orçamento brasileiro é na forma de emendas dos parlamentares. Nos outros países é 4%. Porque as emendas parlamentares, elas são guiadas por um desejo individual, por um desejo de bancada, deixa daquele grupo de parlamentares, não é parte de um projeto de país. Não é assim, temos um projeto de país, qual é a emenda que você tem que se encaixa nesse projeto de país? Não, eu quero esse dinheiro para minha praça, eu quero fazer uma escola aqui, é tudo meio solto, meio largado. E é 30% do dinheiro que está livre no orçamento. Do dinheiro que está livre no orçamento. E para complicar, quando a gente pega o dinheiro que está livre no orçamento, é uma coisa muito miudinha. Porque mais de 95%, alguns especialistas, o ex-ministro Mailson da Nóbrega, aponta 98% do orçamento engessado, ou seja, o presidente da República é presidente de 2% do orçamento. Ele não é presidente de 98% do orçamento, porque está tudo engessado na saúde, engessado na educação. Como é que sai disso? Então, é preciso que a gente olhe para esses números e a gente diga o que a gente está fazendo na educação,
E na saúde, por exemplo, que são valores engessados, onde a gente coloca um dinheirão, por exemplo, educação, a gente coloca 6,3% do PIB. A China põe 4%, os Estados Unidos põe 5%, a gente põe 6,3%. Por que a gente põe mais do que eles e os nossos dados de educação, o nosso desempenho em educação é tão ruim? Né? Saúde também. Qual é o projeto que a gente tem? Então, quando a gente está conversando sobre isso, a gente está falando, na verdade, de projeto de país. Para onde que a gente vai? Né? Um país que está ficando mais velho, um país que volta a ter problemas previdenciários. A gente vai ter que voltar a discutir esse assunto, é uma loucura. Despesas do INSS, a despesa previdenciária do governo federal, né, no orçamento geral da União, representa 44% das despesas globais do governo. 44% são despesas que têm relação com a Previdência. Olha que loucura. E quando você vai ver como é que está o déficit, nós temos um déficit grande no INSS, um déficit grande nas contas do governo federal, no regime próprio de previdência do governo federal, regime próprio de previdência dos estados, regime próprio de previdência das prefeituras, que é um pouco menor. Mas com essa realidade, a gente vai ficando encalacrado e não consegue enfrentar o desafio do crescimento com o investimento. Então, o que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje é um governo, como o governo do presidente Lula, como o governo do presidente Bolsonaro, presidente Dilma, né? Quando você olha e pergunta assim, que projeto de país eles efetivamente desenharam ou desenham nesse momento? E você chega à conclusão que não tem. O mais parecido com o projeto de país que a gente teve foi o Ponte para o Futuro, que foi o governo do presidente Temer. Foi o mais parecido com um projeto de futuro, que tinha um projeto, alguma coisa escrita, organizada. Quando a gente vê as campanhas, é tudo muito solto. E conceitos, vontades, frases de efeito, aquela vontade de poder sugerir para quem está ouvindo que aquela opção eleitoral é a melhor que tem, mas você não entende. Por exemplo, o Brasil tem 36 portos. O que a gente vai fazer para que os portos brasileiros fiquem mais modernos e consigam receber, por exemplo, os grandes navios do mundo? Eu não sei o que vai fazer. A gente conversou, a Débora até ontem soltou uma edição de parte das nossas entrevistas com os presidentes de Federação de Indústrias do Nordeste, e os estados, alguns dos estados têm portos, e eu perguntei a mesma coisa para todos eles. E a história do seu porto aí, né? Porto em Alagoas, porto no Maranhão, porto no Ceará, porto em Pernambuco, Bahia e tal. E todos têm problema para receber navio. Puxa vida, se a gente fala que a gente é uma nação privilegiada, porque a gente tem mar, a gente tem rio, a gente tem, nós realmente temos uma costa incrível. Mas e como é que a gente faz para receber os navios? E se a gente não está recebendo os navios mais modernos do mundo, nós estamos com um problema, porque a gente aumenta o nosso custo. Aí pega estradas. 60% das estradas brasileiras em situação ruim ou péssima. Aquele levantamento que a Confederação Nacional do Transporte faz sempre sobre a qualidade das estradas brasileiras. Nós estamos com um problema complicado e, no entanto, tem esse número que eu falei há pouco. A gente investia 5,5% do PIB em infraestrutura, hoje investe 1,5%. Como é que a gente sai desse nó? Como é que a gente aumenta a qualidade do gasto público? Como é que a gente aumenta a vontade do empresário de investir? Como é que a gente faz com que os empresários, os brasileiros, comecem a acreditar cada vez mais no país? Não adianta simplesmente fazer a reforma tributária. Não adianta simplesmente ter uma política monetária com uma queda da taxa de juros. Vai ajudar? Vai ajudar. Mas os juros não são o único motivo que afugenta o empresário do investimento. Tem muito mais do que isso. Ele precisa acreditar, ele precisa olhar para o Brasil e falar, aqui vale a pena, eu vou ter o retorno sobre o meu capital investido. Mas ele fica com medo da insegurança jurídica, ele fica com medo das mudanças nas regras do jogo, ele fica com medo dos discursos furibundos dos partidos de apoio ao governo, aí ele fica com medo das declarações do presidente que contrariam o que diz o ministro da Fazenda, vai dando insegurança, aí ele vê uma tensão aqui ou ali. Então, é preciso que a gente
tente organizar o país para ter um projeto e começar a andar numa certa direção. Volto só para finalizar o nosso desafio hoje como país. Não é aprovar esta ou aquela lei, esta ou aquela emenda constitucional. É aprovar esta ou aquela lei, esta ou aquela emenda constitucional que façam parte de um projeto de desenvolvimento que está em aberto para que o Brasil possa progredir, possa crescer, e para fazer isso ele precisa investir. Então nós vamos destravar dinheiro. É uma agenda que deveria entrar no Congresso Nacional. Como é que a gente destrava o dinheiro público? Talvez a gente tenha que fazer isso com a desvinculação na área de educação, talvez a gente tenha que fazer isso com desvinculação na área de saúde, mas de alguma maneira nós vamos ter que entrar nesse debate, porque senão não vai ter dinheiro para nada. E sem ter dinheiro para nada, quem paga a conta é justamente a sociedade, quem paga a conta é o mais pobre. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.